Olá, esse é o Viveres, um podcast para além da academia. Esse episódio é resultado da primeira oficina de produção de podcast oferecida pela Unidade Experimental de Som e Imagem, a UESI, em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, o NEABI, ambos da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a nossa querida UENF. A proposta dessa oficina de podcast integra as atividades em comemoração dos 9 anos do NEABI UENF, articulada ao Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro de 2021. Tivemos a honra de entrevistar a professora Maria Clarete Gonçalves Reis, que é a coordenadora do NEABI UENF, sobre a temática do racismo. A professora Clarete é mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Atua como docente no Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais UENF. É coordenadora da área científica Quilombos, Territorialidades e Saberes Emancipatórios, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Membro do Grupo de Trabalho GT21, Educação e Relações Étnico-Raciais, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Participou como pesquisadora bolsista, contemplada no 2º Concurso Negro Educação, ação afirmativa fruto da parceria entre Ação Educativa e ANPED, com apoio da Fundação Ford. Autora do livro Mulheres Negras e Professoras, Suas Histórias de Vida. Atua nas áreas de Educação e Relações Étnico-Raciais, Mulheres Negras, Educação Infantil, Brinquedoteca, Quilombos, Territorialidades e Educação. Eu sou o Carlos Augusto, mas podem me chamar de Carlitos. Eu sou a Samara Azevedo. Eu sou Crislaine Oliveira, mas pode me chamar de Nana. E aqui é a professora Lilian Ságio César, coordenadora da UESI. Professora, seja bem-vinda. Clarete, eu gostaria de saber o que ou quem te inspira, te motiva e te impulsiona na academia para se tornar e estudar professoras negras. Carlito, essa pergunta ela é assim, bem interessante, né? Inicialmente eu fiquei pensando, né, quando você estava falando aí, o que me inspira, né? Se existe alguém, né, alguma mulher, né, alguma pessoa, né, que me inspira para dar continuidade. Eu acho que a minha mãe, ela é uma inspiração. Eu me lembro que eu nasci em Montes Claros, só que eu vivia numa cidade bem pequena do interior do norte de Minas, que a gente chama de roça, né? Mal tinha luz elétrica na época. E nessa cidade, assim, eu vivi os meus primeiros 10 anos e lá não tinha, além das primeiras séries, né, os primeiros anos, né, do ensino fundamental. E aí, depois, né, o que fazer depois? A minha mãe, ela foi professora numa época em que não se exigia assim, uma formação específica para ser professor, né? Então, se sabia ler, escrever, né? Naquela época era possível, né, ensinar. E aí, com o decorrer do tempo, o tempo foi passando, e aí ela já não podia mais atuar como professora, porque já se exigia uma formação maior. E ela foi trabalhar como servente escolar, né, nas escolas. E minha mãe sempre falava assim, né? A gente estudava nessa cidadezinha pequena chamada Glaucilândia, que era, né, essa cidadezinha perto de Montes Claros. E aí ela sempre falava assim, eu quero que meus filhos estudem, né? Então ela sempre fez um esforço muito grande para que nós conseguíssemos prosseguir, né, os estudos. Já o meu pai, ele já é falecido, né? Minha mãe ainda é viva, né? Tem 92 anos, 93, mas ainda é viva e está, né? Lê bem, gosta de ler, está com saúde ainda, né? Isso nos deixa feliz. A minha mãe queria, né, que nós continuássemos os estudos. E o meu pai achava assim, que a situação era muito difícil, não sei o quê, e que era melhor ficar ali, né, no
lugar onde a gente tinha uma casa, tinha, né, todas as condições, né, para viver e tudo. Mas a minha mãe, ela achava que a gente tinha que sair dali. Chegou um momento que tinha que sair porque ela queria que nós estudássemos mais. Ela que tomou, né, essa iniciativa, por isso que eu trago ela aqui como uma pessoa assim, que estimulou, né, que eu vi, né, nossa, ela deu importância para os estudos, e aí nós saímos dali, né, com o seu caminhãozinho de mudança, fomos para Montes Claros, vendemos a casa que era lá, que a gente tinha uma casa grande, né, nessa cidade, e fomos para Montes Claros. Chegando em Montes Claros, fomos morar em casa de aluguel e tal. Então, só para ter uma ideia, né, do sacrifício, né, que ela fez para que nós fôssemos para uma cidade maior, né, que Montes Claros é uma cidade grande, para que nós tivéssemos acesso, né, a outros níveis de ensino. E assim foi, né? Lá nós fomos estudar, né? E aí, no meu caso, né, eu cheguei, meus irmãos também estudaram e tal, e aí eu cheguei aqui onde eu estou hoje. Então, assim, eu acho que a minha mãe, ela é uma referência, assim, importante quando se trata dos estudos. E é uma mulher negra também, e que tem também suas histórias, entende? Então, assim, tudo isso me impulsiona, não só a querer estudar, mas também a tratar das relações étnico-raciais. Clarete, existem outras mulheres negras que te servem como modelo ou como inspiração? Eu vou destacar entre várias, que é ela faleceu, né, há uns anos atrás, a professora Zoilda Loreto Trindade. Nós trabalhamos muito juntas no projeto A Cor da Cultura, da Fundação Roberto Marinho, do Futura, principalmente em 2008, 2007, 2009. Foram assim, momentos que eu estive muito próxima da professora Zoilda Loreto Trindade, né, que nós carinhosamente chamávamos ela de Zo. E aí a Zoilda assim, foi uma pessoa assim, que, muito importante, principalmente ao tratar-se da corporeidade, porque nas formações eu sempre gostei muito de dançar, de explorar, né, o corpo, do movimento. Nós íamos para as formações e percebíamos que as professoras que nós trabalhávamos com a formação para trabalhar com a Lei 10.639, né, de 2003, para tratar as relações étnico-raciais na escola, que as professoras ficavam muito assim, enrijecidas e tal. Então, ela sempre abria assim, os encontros trabalhando com essa perspectiva do corpo, para soltar o corpo, para entrar em sintonia, e trabalhávamos com música, né, para sentir, para poder se liberar um pouco, né, trabalhar essa sensibilidade que todo mundo tem, que muitas vezes não é trabalhada, e aí nós conseguíamos muita coisa a partir do momento que a gente relaxava, né, entrava naquela sala e deixava o corpo fluir, né? E nisso as ideias também iam surgindo, né? Por meio desse movimento aí do corpo. E isso eu trago isso na minha vida, e a Zoilda, ela valorizou muito isso em mim e fez com que despertasse esse lado, né? Da corporeidade e de trazer isso para qualquer coisa que eu for fazer. E hoje eu faço isso também como professora, né, da prática da brinquedoteca na UEF, e em outros momentos também eu tento trazer, porque as pessoas precisam muito, eu sinto que as pessoas precisam muito trabalhar mais o corpo, deixar, sabe, aceitar mais o seu corpo, principalmente nós que temos um contato aí muito grande com a juventude e que muitas vezes se sentem travados, e o corpo também ele interfere, porque nós somos um todo, né? Então, assim, precisamos trabalhar esse corpo, precisamos soltar esse corpo, precisamos, né, de trabalhar formas e que leve também, né, a esse amor também pelo seu corpo, né?
poxa, é o meu corpo, é a minha vida, sou eu, né, como pessoa que... Então, tudo isso faz parte desse trabalho aí, dessas relações raciais também, né? Tanto o corpo negro, corpo branco, corpo indígena, corpo que tem deficiência. Então, ela foi uma pessoa assim, que despertou muito o meu interesse em relação a ter esse olhar, né? E também para o trato das relações étnico-raciais. Então, teriam muitas mulheres, mas aí eu destaco, né? E até uma forma de homenageá-la, né? De deixar esse legado dela vivo, né? Entre nós. Então, a Zoilda, ela me inspirou muito e me inspira ainda. Eu acho que não tem como esquecer, né? E sempre me acolhendo, né? Clarete, você comentou sobre a sua relação com o corpo, com o movimento, e aí eu gostaria de te perguntar como que surgiu as oficinas, né, Corpo e Movimento, e qual a importância dessas oficinas para a pedagogia e o resultado na vida dos estudantes. Samara, essa oficina, né, Corpo e Movimento, na verdade não foi intencionalmente para o curso de pedagogia, mas eu queria muito atrair os estudantes do curso de pedagogia. Começou pensando nos estudantes, né, e nas estudantes do curso de pedagogia, só que não apareceu muita gente da pedagogia. Sabe qual curso que mais atraiu? Ciências Sociais. Então, a Lília deve se lembrar, né? Então, apareceram muitos estudantes das ciências sociais, tinha estudante também da química, da biologia. E quem eram essas pessoas que frequentavam a oficina? Eram muitas pessoas negras, muitas pessoas que estavam assim, numa fase de entender melhor o seu corpo negro, ou o seu corpo de uma forma geral, dentro de um espaço que muitas vezes oprime e reprime também. E aí, nas oficinas, era uma oficina que nós trabalhávamos com poesias, e dentro dessa perspectiva afro-brasileira, mas de uma perspectiva também mais ampla, né? De ouvir bolero de Ravel, de fazer também cirandas, de darmos as mãos, de sentirmos nossos corpos dentro de um espaço que muitas vezes não nos é permitido nos sentir. Então, a oficina tinha esse objetivo. E era tão bom, as pessoas adoravam ir para a oficina, né? Se sentir lá na oficina, né? Nós rolar no chão, sentir nosso corpo ali. Gente, era muito bom essa redescoberta dos movimentos que o seu corpo é capaz de fazer, e mais ainda, as pessoas sentiam muito aquele momento ali como um momento acolhedor. A universidade também gera estresses, né? Nós sabemos, né? Nos estudantes. E aquele momento da oficina, por mais que eu tivesse assim, uma intenção de trazer o afro-brasileiro, né? Ligado até às minhas ações, minhas práticas, as pessoas viam muito aquele momento ali como um momento de catarse. Ali nós gritávamos, ali nós colocávamos para fora, através dos movimentos, das expressões corporais, da poesia, todo aquele peso que, de certa forma, né, em alguns momentos, muitas disciplinas, né, muitas atividades dentro desse espaço de formação universitária, muitas coisas, né, que propiciam, né, aos estudantes, ali era um momento de tentar se libertar disso aí. E mesmo o próprio autoconhecimento, né, de conhecer meu corpo, de amar o meu corpo, de gostar de mim do jeito que eu sou. Então, assim, foi muito bacana, né, esse momento, e eu tenho certeza, né, que isso fez muito bem para esses estudantes enquanto durou. Então, quando eu falo e tinha muitos estudantes cotistas também, aí quando eu falo que é preciso pensar na permanência, essa permanência do estudante cotista na universidade, seja deficiente, seja negro, seja indígena,
é importante. Ter espaço de convivência, né? Ter oficinas, ter trabalho psicológico, precisa, né, desse momento de falar, de colocar para fora essas angústias, né, vividas dentro de um espaço que muitas vezes acha que ali não é o seu lugar. Como se fazer parte de uma universidade, né, como se eu não pudesse fazer parte, como nossa, isso eu não mereço, isso você não merece isso, estar aqui. Esses corpos negros, tudo isso foi construído secularmente para vocês estarem em outros espaços e não ocupar esse espaço aqui. Mas só que nós batemos na porta por causa das cotas e entramos, né? Então nós queremos permanecer. E aí eu até finalizo essa resposta pensando assim, o quanto é importante pensarmos nessa permanência também desses estudantes. E eu vejo que essas oficinas, elas repercutiram bem nesse sentido também, né, de acolher e de que era um momento, né, eles saíam de lá leves da oficina, né. Clarete, conta pra gente como sua experiência na dança e na performance influenciou na sua compreensão do corpo negro em geral e no plano pessoal de ser mulher negra num mundo racista. A questão do corpo negro é uma pergunta interessante. Eu me lembro que agora eu já passei por bancas de concurso como sendo avaliada e hoje eu estou do outro lado como avaliadora. Eu percebo, né, nessas bancas de concurso como o corpo negro ele reage diferente de um corpo branco em determinado momento, porque nós vivemos numa sociedade que todos nós sabemos que há um racismo, né, estrutural e que, consequentemente, chega até as nossas instituições e, por que não, na instituição de educação. E aí eu me lembro de um dos momentos que eu percebi um jovem negro tentando o concurso e ele ficava assim, numa posição assim, sem muito movimento. Aí eu fui entender que eu, que sou uma pesquisadora, sou uma mulher negra e que tenho o meu corpo negro também, essa postura dele ali é uma forma de se defender e de ter força ali, né? De segurar aquela onda ali, porque ele precisa falar, precisa, né, desenvolver um argumento, um raciocínio. E aí, às vezes, a gente pensa que a pessoa está travada, mas não é. Eu já ouvi até críticas, né? Poxa, fulano travado. Mas eu acho que o racismo, ele, né, que nós, né, vivemos, fomos construídos, educados, né, nessa sociedade racista, e isso interfere, obviamente, inclusive até na postura de um corpo negro, né? Então, assim, muitas vezes a forma da pessoa, né, se comportar em determinados momentos é uma forma até de se proteger. Eu me lembro quando você fala em corpo negro, né, eu me lembro corpos negros no meu espaço de trabalho, que é uma universidade, né? Então eu vejo que muitas vezes as pessoas, né, estudantes negros se fecham, se travam, andam assim, sabe? Cabeça baixa. Aí eu me lembro que nas oficinas que eu desenvolvia, corpo em movimento, eu brincava, gente, peito para frente, olhem para frente. Então, assim, eu sempre estimulava assim, os estudantes, né, nesses momentos que nós trabalhávamos a corporeidade, a se expressar também, a se tornarem presentes nos espaços que muitas vezes nós somos invisibilizados, nós não somos bem recebidos. Então, gente, abram esse corpo, expandam, que vocês também são pessoas importantes. Então, por mais que a sociedade, né, tente nos oprimir, nos reprimir, nós temos que galgar, né, que abrir espaços,
temos que abrir caminhos e percorrer esses caminhos também, certo? E enfrentar. Agora, não é muito fácil, sabe? Inclusive, quando você fala, né, do corpo, né, do corpo negro, né, do corpo da mulher negra, eu sinto que eu consegui essa libertação, de libertar meu corpo, porque hoje eu ando livremente, com a cabeça erguida, peito para frente. Eu também passei um pouquinho, fiz alguns anos de balé, né? Eu acho que talvez a minha postura também tenha um pouco a ver, né? No Conservatório de Montes Claros, eu comecei a fazer balé clássico, e na minha adolescência eu dancei afro muito tempo, no grupo que foi o primeiro grupo de movimento negro que eu participei, que foi o Grupo de União e Consciência Negra, Grucom. Inclusive, é o mesmo grupo que a nossa querida referência, né, Nilma Lino Gomes, também, né, ela foi do Grucom, e eu também tive, né, essa oportunidade de me educar também para as relações étnico-raciais no Grupo de União e Consciência Negra. Mas eu comecei dançando, eu não ficava lá lendo, estudando, eu dançava afro. Então, era a minha forma, né, a gente ia para a rua, ia para a praça, dançar. Eu tenho até uma foto, eu vou até passar para vocês também, que nós dançávamos, e aí era uma forma de falar de racismo, né? De falar, né, de denunciar através do corpo e através da dança. E nós fizemos isso muito tempo lá em Montes Claros. Eu, Silvio, um grande amigo, e outros, né, nós tínhamos um grupo de dança afro. E aí, quando você faz essa pergunta, então, para mim, essa questão está bem resolvida por causa disso tudo, né? Então, especialmente a dança afro me transformou totalmente quando se trata de corporeidade. Clarete, você já sofreu racismo? Perguntar a uma pessoa negra se já sofreu racismo parece meio redundante, né? Mas nós sabemos que pode ser que tenham pessoas negras que vão responder que não. Sim, a resposta é sim. Eu já sofri, né? E sofro até hoje. Professora Clarete, quando você olha para trás, existiu alguma situação de decepção com alguém próximo por conta do racismo? Assim, Samara, eu não sei se seria a resposta, se seria uma decepção. Comigo, assim, nunca tinha acontecido até eu ter um namorado que eu era muito apaixonada. Nós dois éramos muito apaixonados. Namoramos 3 anos. E o que nos separou foi o racismo. A família dele não me aceitava, né, como negra, e não queria que o filho namorasse uma pessoa negra, uma mulher negra. E aí até falavam para ele: nossa, fulano, você quer fazer medicina e vai namorar uma mulher preta, namorar uma mulher negra? Imagine você médico com uma mulher negra, né, e tal. Então, assim, e aí foram, assim, manifestações racistas da família explícitas, e que nós nos separamos, né? Que conseguiram nos separar. E aí foi, para mim, essa foi a manifestação, assim, mais forte, porque, poxa, eu estava apaixonada, né? E assim, né, aquele momento. E aí, poxa, eu vou ter que terminar, né, uma relação por causa de racismo, né? Então, assim, imagine, mais de 3 anos, nós conseguimos segurar a onda, né? 3 anos, mas aí depois ele foi muito pressionado, principalmente ele, né? Que imagine, na casa dele, todo dia falando, a família toda, né? Praticamente. Foi muito pesado, né? É pesado, né? Isso. Então, nem todo mundo aguenta, né? Os enfrentamentos. Você, enquanto professora universitária, né, está dentro de uma instituição pública de ensino, como é que você enxerga o racismo dentro dessas instituições? É fato que o racismo é estrutural. O Brasil é um país racista. Temos o racismo na estrutura social,
econômica, política do Brasil, certo? Mas o racismo, consequentemente, né, ele chega também às instituições de nível, né, de ensino, de nível superior, que no caso que você destacou, que é a universidade. Não é difícil para uma pessoa, né, uma mulher negra, né, da classe trabalhadora, que está numa universidade pública de interior, né, campus dos Goitacazes, perceber o racismo dos corredores aos gabinetes, né? Então, perceber esse racismo em todos os espaços não é difícil, sabe? Principalmente para quem estuda, né? Há mais de 20 anos, né, que eu peguei assim, firme mesmo nos estudos, foi a partir, né, da minha entrada no mestrado em 2001 na Universidade Federal de Juiz de Fora. E desde lá eu já percebia, porque eu sofri racismo lá dentro da universidade como mestranda. Então, se eu for parar os casos, para contar os casos aqui, eu vou ficar, né, muito tempo só contando isso. Então, desde lá eu já percebi, no doutorado também eu já percebi, mas aí eu já sabia me defender. O problema, Carlitos, é quando você sofre e não sabe se defender, ou quando sofre e nem sabe que está sofrendo, nem sabe que aquilo ali é racismo. Aí é pior, né? Então, assim, quando você fala aí da universidade, às vezes eu fico brincando assim, poxa, será que eu estou fazendo alguma diferença, né, aqui na universidade? Sabe tem momentos que a gente fica pensando, né, se o seu trabalho está fluindo, né, se nós também cobramos de nós mesmas, né, muitas vezes. E aí, às vezes, eu fico pensando, eu acho que sim, né, porque as próprias, dentro das disciplinas que eu trabalho na UIF, eu sempre procuro também trazer alguma reflexão dentro das relações étnico-raciais, não só na disciplina que trata especificamente sobre relações raciais, mas em outras também. Eu trabalho com uma disciplina, por exemplo, que é a prática na brinquedoteca. Nós temos um acervo lá de literatura infantil que 80% dos livros tratam da diversidade, né? Tanto da questão indígena, afro-brasileira e outros temas que contemplam a diversidade. As músicas que nós trabalhamos, as cirandas, né? As expressões corporais, né? Trazendo autores, por exemplo, cantores, pessoas, né? Que são negras ou então que trabalham com a cultura afro-brasileira. Então, eu percebo que isso é importante, né? Trazer, né, esse debate e fazer com que as pessoas percebam isso. Especialmente, né, dentro do meu ambiente de trabalho, que é o INFE, como nós temos as cotas, né, raciais, e nós temos uma presença grande, né, de cotistas, né, 49% de estudantes da universidade cotistas, e tem muitos negros, né? A universidade hoje ela tem uma outra cor, né? Porque exatamente por causa das ações afirmativas, eu sinto que muitas vezes, né, muitos estudantes negros têm vergonha ou têm medo de se auto-identificar como cotista negro, exatamente por causa desse racismo que ele é muito presente dentro, não só da UIF, mas das instituições de uma forma em geral. Por isso que eu sempre falo, precisamos pensar a permanência desses jovens dentro da universidade, não só o acesso. É importante o acesso, temos que celebrar e tudo, mas precisamos pensar melhor nessa permanência, porque existem muitos problemas psíquicos, né, psicológicos, gerados por causa desse racismo que as pessoas sofrem e muitas vezes sofrem calados. Creio que o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UENF, ele tem acolhido, né, alguns jovens, tem acolhido
e tem despertado também essa autoafirmação, né, que as pessoas se autoafirmem como negros, como tal, levado isso como uma bandeira, né, como um aspecto, né, dessa luta política, né, antirracista. Então é importante, né, se declarar, né, se autodeclarar como negro, para nós é algo, né, muito importante e político também, né, para contribuir, né, com a luta antirracista. Vocês olhem nossa universidade, né, como ela está diferente hoje, até nossas epistemologias, né, elas estão sendo repensadas por causa dessa negritude aí presente, né, nesses espaços, né, que geram conhecimentos, né. Então, eu não tenho dúvida, né, de que essa lei ela deve permanecer, sim, que as cotas devem permanecer, que nós precisamos, sim, de mais ações afirmativas para que tenhamos realmente equidade, né, considerando que é direito também, né, diante de tantas perdas que nós tivemos e ainda temos dentro dessa sociedade estruturalmente racista. Gostaria de agradecer a Clarete pela presença dela, por nos ceder essa oportunidade e dizer que foi muito bom tudo que você falou, conhecer um pouco da sua intimidade, um pouco da sua vida. Gostaria muito de agradecer a sua presença, dizer que foi maravilhoso essa sua presença no nosso podcast Viveres. Eu agradeço a vocês, né, o convite. Eu já disse que eu também estou no curso, que eu gostaria de estar do outro lado, mas eu não tinha como eu negar, né, essa entrevista. E, assim, foi um prazer imenso. É muito gostoso, né, falar, assim, dá vontade de falar muita coisa, mas é uma satisfação muito grande, né, relembrar a Clarete, né, nossa, a minha trajetória, né, as coisas marcantes, né, e, assim, foi um prazer falar, né, rememorar isso aí. Eu só tenho a agradecer. Espero que seja um sucesso, né, nosso primeiro trabalho, porque eu também faço parte, né, da equipe, então é isso. Esse foi o Viveres, o seu podcast para além da academia. Ficha técnica desse episódio. Produção: Unidade Experimental de Som e Imagem, UESI-UENF, e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI-UENF. Equipe executiva da Oficina de Podcast: Ivo Carvalho, Thaís Nascimento, Carlos Augusto, Carlito, Crislaine Oliveira, Nana, Mara Souza, Priscila Castro. Coordenação: Lilian Ságio César. Assistência de produção, pauta e roteiro foram elaborados pelas organizadoras da oficina e também pelas participantes: Cris Moreira, Maria Clarete Gonçalves Reis, Lidiane Ferreira, Sabrina Moreira, Samara Azevedo, Valesca Vieira Degel e Vanilce Carvalho. Edição e finalização: Ivo Carvalho. A gravação foi realizada em 19 de novembro de 2021 e a apresentação desse episódio foi de Carlito, Nana, Samara Azevedo e Maria Clarete Gonçalves Reis. Música Malandragem, de autoria de Quincas Moreira.